Olá, meus alunos do primeiro ano. Nesse vídeo a gente vai falar sobre a Guerra dos 100 Anos, travada entre os anos de 1337 e 1453 na Europa. A Guerra dos 100 Anos, travada entre França e Inglaterra entre os séculos XIV e XV, começou como fruto de disputas de famílias nobres por feudo e poder, e terminou como uma grande guerra entre reinos poderosos. Muitas foram as razões para o conflito, mas duas destacam-se como seu estopim. A primeira delas, a concorrência pelo trono francês, iniciada por Eduardo III e Philippe de Valois, caracterizou os conflitos políticos entre os dois países. A segunda causa foi a disputa por Flandres, um rico estado independente que se destacava por sua produção manufatureira, caracterizou os conflitos econômicos entre França e Inglaterra. A primeira, no caso a Inglaterra, ligada a Flandres por laços de vassalagem, e a segunda, no caso a França, grande fornecedora de lã para as indústrias flamengas. Nesse cenário da Guerra dos 100 Anos, essa guerra dura aproximadamente 116 anos, mas ficou com esse nome emblemático de Guerra dos 100 Anos, ela entre cessar-fogo e tempos de disputas, ela levou 116 anos. Então, com 4 grandes períodos. Em 3 desses períodos, a Inglaterra se saiu vencedora. Porém, na última parte da Guerra dos 100 Anos, surge a figura emblemática de Joana d'Arc. Joana d'Arc, quando ela entra na guerra, ela muda os rumos do conflito em favor da França. Quando tinha 13 anos, a jovem francesa acreditou ter ouvido vozes celestiais e se convenceu de que era São Miguel, orientando-a a salvar a França. Então, a partir daí, ela procurou o rei Carlos VII para oferecer ajuda e falar sobre sua missão divina. Dessa forma, ela se tornou uma destacada chefe militar. Então, reforçando sempre o discurso nacionalista, Joana d'Arc ajudou a romper com o particularismo feudal francês e a fortalecer o processo de formação do Estado Nacional. Contudo, em 1430, Joana d'Arc foi capturada pelos Borguinhões, habitantes de Borgonha, cuja nobreza havia rompido com o reino francês e se aliado aos ingleses. Assim, ela foi julgada por seus inimigos e condenada pelo Tribunal de Santo Ofício. Ela acabou sendo queimada viva, acusada de bruxaria. Em 1456, sua condenação foi revista e ela foi considerada inocente pelo Papa Calixto III. Canonizada como santa em 1920, ela se tornou uma heroína nacional francesa. Então, a Guerra dos 100 Anos ela deixou algumas consequências, tanto para a França quanto para a Inglaterra. Então, em 1453, a Guerra dos 100 Anos teve fim. Para os franceses, os resultados da guerra foram o fortalecimento do poder real e a centralização política, culminando na formação do Estado francês, com a vitória de Carlos VII sobre os ingleses em Formigny. Além disso, a França recuperou todos os territórios que estavam sob o domínio inglês. Já para a Inglaterra, as consequências foram o início de uma guerra civil entre duas famílias reais, a família dos York e dos Lancaster, conhecida também, esse conflito ficou conhecido como Guerra das Duas Rosas, que terminou com a ascensão de Henrique Tudor, membro da família Lancaster, ao poder. Então, a Guerra dos 100 Anos acaba sendo mais um dos fatos que ajudaram no processo de desintegração do feudalismo. A gente já viu em outros momentos que o renascimento comercial, o renascimento urbano, o movimento de cruzadas, junto com essa Guerra dos 100 Anos, as revoltas camponesas e as monarquias feudais, os surgimentos de monarquias feudais, fizeram com que o feudalismo entrasse num processo de desintegração e, basicamente, a partir do século XV, ele deixasse de existir em muitas regiões dentro da Europa